de novo. Meu nome é Orlando, eu sou o gerente de soluções da Strong IT, uma empresa de consultoria que tem foco em RH, como vamos falar daqui a pouco. E nós vamos conversar aqui hoje sobre um dos nossos produtos, o Visão RH, né? É, Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas empresas, né, e o que elas fazem, para vocês também poderem se situar e entenderem de onde nasceu, esse produto, tá? A Strong é parte de um grupo econômico que compreende 3 empresas, né? Além da Strong em si, nós temos também a Cience e a Lab4E, ou Lab4 Extensions, né? Sendo que cada uma delas tem um foco específico. Tanto a Strong quanto a Ciência são parceiras de longa data da SAP, estão atuando no mercado já há mais de 10 anos, com vários projetos já realizados, tanto projetos de implementação quanto serviços de suporte, né? A Lab4E é a empresa mais recente do grupo e está dedicada ao desenvolvimento de extensões e aplicações nas plataformas SCP, como a gente vai ver agora, tá? Então, a Strong está mais focada em recursos humanos, especificamente para o SAP SuccessFactors, mas também para o SAP ECC, HCM, e no desenvolvimento de aplicações vinculadas à área de recursos humanos, tomando por base a plataforma SCP, o SAP Cloud Platform, que é o ambiente de desenvolvimento por excelência da SAP, e agora também no Analytics Cloud, também chamado de SAC, né, que é a área a plataforma de Business Intelligence. Tá? A ciência ela é focada em inovação, em produtos inovadores para eh, todos os demais processos, né, que não RH, com um grande foco em integração e em desenvolvimento de aplicações para o SAP ECC, utilizando o Cloud Platform também. Tá? Com uma grande atenção agora para o S4HANA e, através da ciência, nós somos parceiros da Celonis, a empresa alemã de Process Mining, de gestão e melhoria de processos. Então, feita essa introdução aqui, para vocês saberem o que é que cada empresa faz, eu vou explicar rapidamente por que nasceu essa ideia do Visão RH, que nasceu da necessidade de nós desenvolvermos e termos um conjunto de indicadores de KPIs, né, ou KPIs, para a área de recursos humanos, desenvolvido em cima da plataforma SAC da SAP, com diversas vantagens, utilizando funcionalidades muito exclusivas dessa plataforma. Então, o Visão RH nasceu dessa necessidade que o RH tem de saber um pouco melhor como estão os seus processos, de ter isso na ponta dos dedos com maior facilidade. Desde o começo, a nossa preocupação foi apresentar os indicadores de uma forma bastante fácil, facilitando bastante a experiência do usuário. E em começo de conversa, a gente pensava num grupo bem amplo de indicadores, e nós adotamos a estratégia de começar com um grupo focado e depois ir ampliando esse grupo gradualmente. Hoje, a gente dispõe de um amplo conjunto de indicadores que mostra de maneira bem visual e bem gráfica, como vocês vão ver, a situação atual e as tendências dos processos de RH que deram maior impacto na empresa. Além disso, a gente tem, logo de cara, um dashboard, uma tela de entrada amplamente configurável, certo? Que contempla os indicadores mais relevantes, mostrando a visão geral, que é a base, então, para decisões gerenciais. Ou seja, com o uso desse dashboard, você pode já começar num nível amplo de visão e depois ir aprofundando essa visão e essa análise gradualmente à medida que você vai navegando pelo produto.
A função drill down, que está incorporada, é aquela que apresenta um melhor nível de detalhamento, ou seja, aquele nível de detalhamento realmente do funcionário sobre qualquer aspecto relevante que se esteja mostrando, seja uma quantidade de horas extras, um banco de horas extras, um processo de admissão ou demissão e por aí vai. Tá? E uma das grandes diferenciais, ou grandes diferenciais desse produto, que é advinda da plataforma SAC, é o uso de Smart Insights. Smart Insights é uma aplicação de inteligência artificial que é incorporada pelo SAP Analytics Cloud e que permite fazer uma série de visões diferentes sobre um mesmo conjunto de parâmetros. Vocês vão ver daqui a pouco o que isso significa. A verdade é que com o Smart Insights você consegue ir mais a fundo na sua análise e encontrar a causa raiz de problemas que você possa ter identificado ao acompanhar os indicadores, certo? O uso da plataforma SAC permite uma série de vantagens, conforme a gente vai explorar isso aqui também. É uma plataforma moderna, com uma arquitetura leve, garante conexões com sistemas não apenas com o SAP, mas também com sistemas fora do universo SAP, e com isso você vai ter uma vantagem e uma flexibilidade muito grande na conformação dos indicadores, na definição desses indicadores. Como eu vou explicar um pouco mais para frente também, o uso da plataforma SAC dá um poder ao usuário para criar os seus próprios indicadores, e isso vai fazer parte da ferramenta em um futuro próximo. O Visão RH ele tem três grandes pilares ou três grandes componentes, certo? O primeiro pilar é o pilar de integração, há também o pilar de compliance e o pilar de monitoramento. Cada um deles tem uma função específica no conjunto do produto, conforme eu vou falar agora. O pilar de integração é aquele que permite a integração com sistemas SAP. Nesse momento, por exemplo, nós temos a integração já desenvolvida com o SAP HCM, né? E em breve teremos a integração com o SAP ECP, que é a solução em nuvem para toda a parte de administração de dados e folha dos SuccessFactors. Essa integração é feita com um mínimo de esforço, mas principalmente ela é feita de forma a permitir uma atualização constante dos indicadores gerados, dos indicadores utilizados, o que acaba por eliminar o trabalho de buscar dados para compor os indicadores, que hoje é um dos problemas principais para a área de gestão de RH, especificamente para a parte de geração de indicadores. Nós temos vários problemas aí, quer dizer, é um trabalho bastante grande, bem oneroso, especialmente quando você tem um indicador que é fora do padrão, alguma coisa muito específica ou solicitada muito em cima da hora, certo? Esta integração, feita no primeiro momento através de um extrator dedicado e exclusivo para importar os dados da base do SAP HCM para dentro do SAC, vai eliminar esse trabalho. Mas também vai dar flexibilidade para atender os requisitos que você tiver sobre os indicadores. A gente sabe que, em se tratando de RH, e principalmente quando a gente fala do RH SAP, você tem diferentes maneiras de configurar os seus processos. Muitas vezes você tem lá rubricas específicas, seja de folha, rubricas da parte de time management, e algumas vezes algum cliente pode querer gerar valores em rubricas customizadas, ou seja, criadas especificamente para isso. Com o extrator, que faz a integração do SAP HCM para dentro do SAC, para dentro do Visão RH, você pode responder a esta configuração, configurando adequadamente, de modo que a informação vai ser buscada no seu local de origem, o local correto. Tá? Além disso, existe toda uma preocupação em garantir a segurança dos dados que compõem os indicadores. A gente sabe que hoje, cada vez mais, a questão de segurança de dados, especialmente no que tange a dados pessoais, a dados da área de recursos humanos, é uma questão fundamental.
a LGPD está aí, né, já praticamente em vigor, a preocupação com essa segurança e com a transparência na obtenção dos dados é muito grande. E isso é garantido de duas formas dentro do produto. Em primeiro lugar, por uma questão de estratégia, ou melhor, de estrutura de perfil de acesso dos indicadores, ou seja, o produto tem toda uma flexibilidade para definir diferentes perfis de acesso, garantindo que as informações serão mostradas especificamente para quem vai fazer o uso correto delas, né? Além disso, então, a plataforma SAC, o SAP Analytics Cloud, tem um conjunto de ferramentas e de instrumentais feitos especificamente a garantir a segurança dos dados, a garantir que não haja nenhuma interferência externa no tráfego de dados e também na base de dados utilizada pelo SAC. Tá? Por fim, o pilar, o componente de monitoramento, que é aquele que permite que o usuário veja os indicadores, certo? De forma gráfica e, ao mesmo tempo, de maneira dinâmica, certo? Que garante que a base de dados esteja constantemente atualizada dentro de um intervalo, de uma regularidade que se pode definir, certo? Tanto mais longa ou mais curta, dependendo da característica específica dos indicadores que se quer acompanhar, né? Então, a frequência que você vai definir essa atualização, ela pode variar, certo? Mas o importante é que você vai ter a base de dados atualizada e, consequentemente, os seus indicadores refletindo naquele momento preciso, a real situação do conjunto de processos que você tem no RH. E por que nós utilizamos a plataforma SAC? Por que o SAP Analytics Cloud? Porque é uma solução completa, né, com robusta, talvez a mais moderna que existe hoje no mercado, com uma enorme facilidade de integração, certo? Para outros produtos, como eu falei, SAP HCM, SuccessFactors, né? E outros processos e outras plataformas SAP também, né? Nós aqui estamos falando especificamente da área de recursos humanos, mas vocês podem imaginar que o SAC ele pode se integrar facilmente a outras plataformas e produtos quaisquer, inclusive fora do universo SAP. Além disso, é possível criar modelos de indicadores ou formatos de indicadores com grande facilidade e flexibilidade, né? E permite, de forma geral, uma experiência do usuário, que vocês vão ver aí, bastante aprimorada. Então, o SAP Analytics Cloud foi uma escolha natural para nós quando a gente tratou de desenvolver esse conjunto de indicadores que compõem o Visão RH. De uma maneira geral, como é que funciona? Né? Nós temos o SAP Analytics Cloud sobre a plataforma Cloud Platform, sobre o SCP, né, rodando com uma base de dados que está em HANA, né? E a integração feita por conectores ou por programas específicos com os ambientes on-premise ou com o ambiente cloud. Né? No momento, o que nós temos é uma integração pronta com o ambiente on-premise, com o SAP ECC, módulo HCM. Futuramente, na próxima release, teremos a integração já com o ambiente de SuccessFactors, o ECP, conforme nós mencionamos há pouco, e em breve teremos também a integração com outras plataformas, outros databases que não SAP, né? De maneira que os benefícios do SAC possam ser aproveitados mesmo por aquelas empresas que não têm o SAP como sua plataforma de recursos humanos. Do outro lado, do lado do usuário, nós temos a publicação
dos indicadores hoje feita em desktop e numa release para ser liberada em breve também a aplicação em dispositivos móveis. Por quê? Bom, porque faz todo o sentido, uma vez que nós estamos falando de indicadores, de instrumentos ou ferramentas que permitem decisões gerenciais, utilizar plataformas móveis, certo? De modo a dar maior agilidade e eficiência aos processos de decisão. Então, em linhas gerais, é isso que nós temos como a arquitetura. É claro que quando a gente fala de arquitetura, existe um conjunto de características ou de requerimentos, né, que são necessários. Tá? Então, basicamente, o que é necessário ter é uma licença do SAP Analytics Cloud, do SAC, no nível Business Intelligence, né, e também algumas licenças do Cloud Platform para fazer a conexão. Dessas necessidades, aí depois a gente pode apresentar isso com mais vagar aí para as pessoas que estiverem interessadas em discutir. Mas, em linha geral, o que eu quero deixar como recado é que a plataforma, o Visão RH, ele roda sobre a plataforma SAP Analytics Cloud, que, por sua vez, está no SCP. Tá bom? E quais são os indicadores que nós temos hoje disponíveis, o que a gente quer apresentar aqui um pouco para vocês? Esse é o primeiro conjunto de indicadores aí, né, que nós dividimos em alguns grupos específicos, né, e que serve para a gente ter uma ideia do poder, seja do produto Visão RH, seja da plataforma SAC. Esse conjunto de indicadores vai crescer, e bastante. Na verdade, nós temos hoje cerca de 40 indicadores já previamente definidos, identificados, e que nós iremos implementando, ou seja, agregando a esse conjunto inicial. Este conjunto foi definido através do quê? De pesquisas e da nossa própria experiência como fornecedores dos produtos e serviços para a área de RH já de longo tempo, em que a gente vem observando a necessidade que as empresas têm. Então, esses são os indicadores que nós começamos, mas em breve teremos mais. Todos eles, neste momento, referem-se à plataforma SAP HCM, SAP ECC HCM. Né? Quando nós agregarmos também a plataforma SuccessFactors, nós também incluiremos indicadores específicos vinculados à parte de gestão de talentos, por exemplo. Né? Então, teremos indicadores vinculados à parte de desempenho, de metas, de recrutamento e por aí vai. Bom, mas agora chega de falar, né, em linhas gerais e apresentar PowerPoint, e vamos falar um pouquinho, vamos ver um pouquinho como é que é o produto Visão RH em sua realidade. Né? Eu vou mudar aqui. Você já deve estar vendo aí a minha tela. Essa é a tela inicial do Visão RH. A tela de entrada, é o dashboard de entrada. Ele procura agrupar os indicadores, nesse primeiro momento, em 5 grandes grupos. Naturalmente, esse número de grupos irá crescer à medida que nós formos colocando mais indicadores na plataforma. Né? E dentro de cada grupo, destacando os indicadores principais. Esse dashboard, por si só, ele é configurável. Isso significa que eu posso mostrar os grupos que eu quiser, e dentro de cada grupo eu posso mostrar os indicadores que eu quiser apresentar no primeiro momento, certo? Essa configurabilidade e essa flexibilidade são importantes para a gente garantir a melhor experiência do usuário e a maior facilidade no uso dos indicadores. Vocês vão perceber que, à medida que a gente for avançando nessa apresentação, que uma das nossas preocupações principais foi garantir que o uso dos indicadores seja fácil, praticamente intuitivo. E para aquilo que não for intuitivo, o sistema tem, como eu vou mostrar também, uma forma de auxiliar o entendimento do que está sendo mostrado. Mas vamos direto aqui agora apresentar
esses grandes grupos de indicadores, começando pelo de horas extras. De uma maneira geral, todas as telas de indicadores do Visão RH estão divididas aí em 3 partes, basicamente. Nessa primeira parte aqui, é uma coluna da esquerda, vocês verão os grandes números vinculados aos indicadores que a gente está apresentando, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, de horas extras, eu estou apresentando aqui o total de horas extras, certo? Em horas mesmo, dividido em cada uma das categorias, no caso aí temos 2 categorias de horas extras, a 50% e a 100%, e o valor das horas extras pagas. Claro que esses números são fictícios, né? Não se apeguem aos valores, à grandeza dos números em si, eles são apenas para efeito de demonstração, né? Então, nesta primeira coluna, eu tenho os grandes números. Especificamente no que se refere a horas extras, eu posso apresentá-las em quantidade ou em valor, bastando que, para isso, eu clique no botão e ele vai me mostrar valores ou quantidades conforme eu preferir, tá? A segunda parte das telas se destina aos gráficos dos indicadores, certo? Então, eu tenho, geralmente, um gráfico que mostra a evolução daquele parâmetro ou daquela variável que eu estou acompanhando, no caso, a variação das horas extras pagas ao longo de um período de 1 ano. Eu tenho também uma indicação da distribuição dessas horas por área ou departamento ou unidade organizacional, aí vai se depender da configuração que vocês fizerem. Isso aqui é um tree map, ou seja, é um mapa que dá de forma bastante gráfica, bastante visual, como essas horas estão divididas por departamento. Ainda nesta parte dos gráficos, eu tenho uma linha de acompanhamento da evolução, seja das horas extras a 50% e a 100%, então eu posso ver como elas estão variando ao longo do tempo. Então, esta segunda parte da tela, que está presente em quase todos os grupos de indicadores, mostra os gráficos de maneira bem visual. E uma terceira parte é a parte de detalhamento, ou seja, em que eu tenho um nível de detalhamento que pode chegar até o do funcionário, ou seja, eu tenho cada uma dessas linhas correspondente a um empregado para a empresa como um todo ou para a área específica que eu estou analisando, certo? Vamos ver um pouquinho como é que esse grupo de indicadores aqui se comporta, certo? Só para vocês terem uma ideia do detalhe. Vamos entrar em tela inteira aqui, dar um zoom nisso aqui para a gente entender melhor, tá? Bom, o que acontece? Aqui, nesse indicador específico de horas extras, eu estou mostrando 3 coisas. Eu estou mostrando a posição do mês no período identificado, ou seja, eu estou trabalhando com 2019, então eu estou mostrando os dados de 2019 e estou nesse mesmo nível aqui, nessa mesma barra, comparando com o mesmo mês do ano anterior, do período anterior. Aí, como é que eu defino o período? O período é configurável também. A gente pode definir se a gente quer mostrar para 12 meses, para 6 meses, aí vamos escolher qual é o período mais adequado para fazer as análises, tá bem? Essa variação é mostrada em quantidade e em termos percentuais, né? E ela também embute uma sinalização, ou seja, se eu tenho uma variação para menor, certo? Ou seja, se o meu período anterior era menor do que o período atual, ela é mostrada em vermelho, e se houve um decréscimo, certo? Em relação ao período anterior, ou melhor, um acréscimo, perdão, então eu tenho mostrado em verde, tá? Além disso, eu tenho nesse mesmo gráfico, acho que aqui não dá para ver muito bem, porque o framework da apresentação ele atrapalha um pouco, mas a linha aqui, esta linha aqui, é a linha de meta, ou seja, o produto admite
O Visão RH admite que você, para qualquer indicador apresentado, inclua, né, uma meta específica, certo? Que pode ser para a empresa como um todo ou para cada unidade organizacional, para cada departamento ou área, conforme vocês estiverem definindo. E aí, de forma visual, é bem possível perceber em que meses eu estive acima da meta definida como limite máximo para a quantidade de horas extras e aquelas que estive abaixo ou bem abaixo, certo? Vamos voltar aqui. Ainda dentro deste gráfico aqui, e essas são características muito próprias, né, de todos os grupos de indicadores, eu posso fazer uma análise mais apurada de um determinado período ou um determinado departamento. Se eu quiser analisar com mais cuidado um mês que teve uma variação significativa, por exemplo, eu posso clicar em cima dele. E na barra à esquerda, na coluna à esquerda, vai aparecer os números relativos a este período específico, qual foi a distribuição de horas extras nos departamentos aqui no TreeMap, e eu tenho o detalhamento disso na base de detalhamento, certo? Então, eu consigo enxergar. A mesma coisa vale para os departamentos, ou seja, eu identificando qual o departamento que eu quero analisar, clicando em cima dele, eu vou ver para esse departamento, né, quais são as características, qual foi a variação, por exemplo, das horas pagas a 50% ou 100%, e por aí vai até o número de detalhamento. Uma coisa que eu esqueci de comentar também é que nesse gráfico aqui de horas extras por categoria ou por tipo de hora extra, não está limitado a 2, tá bem? Isso aqui pode ser colocado 4, 5, 6 diferentes incidências de hora extra a 25%, 75%, por aí vai, de acordo com as necessidades da empresa. Então, esse gráfico aqui não está limitado a 2 categorias apenas, tá bom? Ainda dentro desta área de gráficos, né, uma das coisas mais relevantes que eu posso apresentar para vocês é o Smart Insights. Como eu falei lá no começo, o Smart Insights é uma aplicação de inteligência artificial, mais propriamente dito de machine learning, sobre a base de dados que a gente carrega para dentro do SAC. Pelo uso do Smart Insights, o sistema vai gerar de maneira automática análises mais aprofundadas, fazendo a correlação entre o parâmetro que nós estamos analisando e outros parâmetros relevantes que servem para uma análise mais ampla e mais específica. Por exemplo, eu posso cruzar aqui o número de horas extras para identificar quais foram os principais funcionários que fizeram hora extra, certo? Considerando a empresa como um todo. Isso é uma visão. Mais interessante ainda do que isso é qual o departamento ou departamentos que deram maior contribuição para a quantidade de horas extras realizadas, certo? Então, através do Smart Insights, eu tenho essa resposta na ponta dos dedos. Outro cruzamento interessante que pode ser feito também é, em relação aos meus grupos de funcionários, quais os funcionários, de acordo com o seu nível de formação, por exemplo, que têm maior tendência a realizar horas extras, certo? Então, eu tenho que aquelas pessoas que têm colegial completo, por exemplo, têm maior tendência a fazer horas extras. Estes cruzamentos, vocês podem imaginar a riqueza de informações que isso traz e como isso pode ajudar a empresa a desenvolver políticas e procedimentos mais apurados, certo? Seja para o controle de horas extras, seja para a capacitação dos seus funcionários e por aí vai. Então, o Smart Insights, que vocês vão encontrar ao longo de todas as telas do sistema, ele tem essa vantagem e ele é amplamente explorado pelo Visão RH. Bom, muito bem. Vamos agora para um próximo grupo de indicadores relacionado a banco de horas. O que a gente apresenta aqui em relação a banco de horas? No caso de banco de horas, mantém-se a mesma estrutura que nós tínhamos mostrado antes, ou seja, uma coluna à esquerda mostrando os grandes números, uma área de gráficos.
Banco de horas especificamente, temos algumas características que chamam a atenção. Em primeiro lugar, o banco de horas, né, o saldo de banco de horas, pode ser positivo ou negativo. Então, de cara, a gente procura dar uma facilidade de entendimento, apresentando em vermelho quando é negativo, com o sinal correspondente, certo? E positivo, aqui os números em valores positivos são apresentados em branco. Tá? Além disso, o gráfico de barras, que funciona da mesma maneira como a gente falou lá agora há pouco no de horas extras, ele também facilita o entendimento para saber quando houve saldos negativos, certo? E quando saldos foram positivos. Na área de departamentos, eu consigo ver por departamento quantas horas foram creditadas e quantas horas foram debitadas, de maneira fácil, visual, certo? Para os departamentos que estão envolvidos. E eu tenho, lógico, a base de detalhamento, onde eu posso ver por nível de funcionário, ou por área, ou por departamento, de acordo com a estrutura organizacional que vocês definirem. Aqui nós estamos apresentando no menor nível de detalhamento, mas isso poderia ser agrupado num nível mais alto. Tá? Uma coisa que eu não falei aqui no número anterior é que, como eu disse, a ideia dos gráficos do Visão RH é ser bastante intuitiva, bastante clara, para uma visualização e um uso bastante fácil, consequentemente com uma experiência de usuário bastante agradável. Mas quando você está de frente com um gráfico que eventualmente pode ser um pouco diferente, com um pouco menor entendimento, não tão fácil, a gente tem sempre o auxílio de um help, certo? Aqui, o que explica no detalhe o que faz aquele gráfico, como ele é composto, quais as fórmulas que ele usam para ser composto e, em linhas gerais, como ele pode ser utilizado, certo? Se você vai ver todos os gráficos e todos os grandes números relevantes têm essa informação também na ponta dos dedos. O terceiro grupo de indicadores são os indicadores de frequência, com um destaque específico para o absenteísmo, para o índice de absenteísmo. Certo? Nesses indicadores aqui, a gente apresenta um nível calculado em termos percentuais e o total de horas de ausência. O índice de absenteísmo no mês, ele é apresentado em conjunto com as metas, certo? Também metas aqui, e com a sua evolução ao longo do mês. De novo, se eu quiser analisar para um mês específico, basta eu eleger esse mês aqui, clicando sobre ele, e eu vou ter essa informação imediatamente. Tá bem? Clicando aqui, eu volto para o total. Aqui abaixo do gráfico que apresenta o índice de absenteísmo, eu posso saber como que estão classificadas ou como estão as minhas ausências por tipo de ausência, certo? Afastamentos, atestados, faltas abonadas, faltas legais e por aí vai, certo? São informações que também podem ser apresentadas por mês ou para um determinado departamento. Clicando aqui de novo no Tree Map, eu seleciono o departamento que eu quero ver e com isso eu consigo ter uma análise mais específica sobre ele. De novo, aqui também eu tenho a mesma questão dos Smart Insights, ou seja, eu tenho uma visão inteligente do meu indicador, certo? De modo a dar uma maior facilidade, certo? Para o uso e para a análise dos parâmetros que eu estou acompanhando. Então, eu posso verificar, por exemplo, dispensa sem justa causa versus aviso trabalhista, como é aviso, né, de horas trabalhadas, como é que isso se distribui e por aí vai. Além da frequência, então, a gente tem um quarto grupo, que é o grupo de movimentações, com, claro, destaque para o turnover, né? O turnover no mês é apresentado aqui, certo? Por mês, né, para o período considerado. Nele, a gente consegue identificar a quantidade de funcionários admitidos e demitidos no mês para a empresa como um todo, certo? Ou para o departamento que eu quiser, selecionando por aqui, né? E esse gráfico me dá bastante informação. Ele mostra
o comportamento do turnover mês a mês, nessa linha laranja aqui que vocês estão vendo, o comportamento do turnover acumulado ao longo do período e a meta que foi definida pela empresa para o turnover. Então, dessa maneira, de uma maneira fácil, eu posso identificar em quão longe eu estou da meta, seja para menos, seja para mais, certo? E eu consigo saber isso rapidamente, tá? Além disso, nesse grupo de indicadores e nessa mesma base, eu consigo separar os desligamentos por tipo de desligamento, seja por acordo, com dispensa com justa causa, sem justa causa, término de contrato e por aí vai, certo? Eu consigo identificar esses indicadores aqui e consigo verificar também como é que está a distribuição dessas demissões por tempo de casa. De novo, a quantidade de categorias aqui, de tempo de casa, ou de intervalos aqui, é totalmente configurável. Eu posso configurar menos de 1 ano, entre 1 ano e 2 anos, 2 e 5 anos, acima de 5 anos, entre 5 e 10 anos, por aí vai, né? Isso aqui foi com um exemplo apenas, a gente tem essas classes aqui, ou essas faixas de detalhamento, tá? E, por fim, eu tenho também na minha área de detalhe essas informações relacionadas a admitidos e demitidos dentro do período. O último grupo de indicadores que nós compusemos procura mostrar um pouco do perfil da nossa força de trabalho. Perfil sobre variados aspectos, né? Ele dá informações como a massa de salário nominal que eu tenho, qual é o salário nominal médio, minha quantidade de colaboradores, certo? E se eu quiser pegar a quantidade de colaboradores por departamento, também posso configurar dessa maneira. Como é que eu estou em relação aos meses, certo? Como estão se distribuindo em relação aos meses. Como é que está a composição da minha força de trabalho por gênero, distribuição entre homens e mulheres, né? Qual é a participação, por exemplo, das mulheres nesta massa total de salários versus a participação dos homens, média salarial de um gênero contra o outro, tempo, idade média, média de idade das trabalhadoras aí, das funcionárias versus os homens, e o médio de casa das mulheres comparativamente aos homens. Aqui também eu posso ver como é que está a distribuição por faixa etária, no caso aqui eu estou considerando para todos os gêneros. Mas, se eu clicar especificamente aqui, eu seleciono, por exemplo, as mulheres, e eu posso identificar com mais características muito mais claras como é que está a distribuição de faixa etária por mulheres e como é que está a distribuição do tempo de casa por mulheres, além de outras variáveis aqui também, tá? Uma característica também interessante é que eu posso utilizar o Smart Insights, os insights inteligentes, especificamente para um gênero. Por exemplo, se eu clicar aqui sobre mulheres, eu vou ver quais são os Smart Insights, quais são os cruzamentos de informação que eu posso ter, que o sistema vai me prover de forma automática, né, como eu já disse, sobre essa força de trabalho, esse conjunto de funcionários do sexo feminino. Então, eu vou ver, por exemplo, qual é a área que tem mais mulheres, ou a área, ou o departamento, certo? Quais são as características, por exemplo, de dispensa. E aí eu vejo, por exemplo, que, nesse caso, né, claro, é o nosso exemplo aqui, que dispensa sem justa causa é a característica principal da demissão de trabalhadoras do gênero feminino, né? E eu posso ver outras informações, como, por exemplo, também, quais são as características, ou quais são, dentre as funcionárias, quais são aquelas que têm deficiência, e dentro dessas, qual é a categoria de deficiência mais comum, certo? Então, eu vejo que entre as mulheres, por exemplo, a deficiência visual é o maior número, certo?
E no que isso me ajuda? Me ajuda a definir algumas políticas internas de RH, certo? Seja para trabalhar com pessoas com deficiência, como especificamente com pessoas do gênero feminino ou masculino com deficiências, né? Isso também uma informação útil, certo? Na análise e na tomada de decisões gerenciais, certo? Então, linhas gerais, essas são as características básicas do Visão RH. Como eu disse, o produto está em constante ampliação, nós traremos mais indicadores aos poucos aí para a gente ir agregando aos grupos que nós já temos. Vamos voltar lá aqui à nossa conversa, né? Gente, se tiver alguma pergunta aí, eu não sei se tem, se quiserem abrir o microfone e fazer, fiquem à vontade. Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, essa é o roadmap de evolução do produto, tal como nós estamos prevendo isso hoje. Tá? Nós estamos liberando a Release 1, certo? Agora, até o final desse último trimestre de 2020. Né? Essa release, ela então vai estar liberada e ela vai trazer, como eu falei, os indicadores que a gente acabou de mostrar aqui, todos da base SAP HCM, certo? Contemplando os processos de administração, folha de pagamento e time management principalmente. Tá? Já para o primeiro trimestre do próximo, que vai liberar os indicadores da base SAP HCM que contemplam os processos de gestão de capital humano, incorporando aí indicadores vinculados à parte de treinamento, né, o recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoal, benefícios, entre outros. Tá? E para o ano de 2021, a linha de evolução vai seguir a integração do SuccessFactors, que é uma plataforma importante dentro do universo SAP, né, trazendo todas as informações da parte do ECP, ou seja, a administração de pessoal, parte de folha de pagamento, a parte de gestão de performance management e gestão de metas, recrutamento, o LMS, ou treinamento, né, desenvolvimento de pessoal, entre outros. Sempre com as mesmas características de apresentar esses indicadores de uma maneira gráfica, de uma maneira fácil de entendimento, e ao mesmo tempo fazendo uso do Machine Learning, do Smart Insights, características da plataforma SAC. Mais para o final do ano, mais para a metade do ano, a gente vai ter a liberação desses mesmos indicadores, ou pelo menos de um conjunto deles, para dispositivos móveis. E o objetivo é chegar ao final do ano, de 2021, permitindo que, com base nos dados gerados na base de dados do SAC, o próprio usuário possa, utilizando de ferramentas de fácil acesso e fácil manipulação, criar indicadores dele mesmo e publicar nas telas do Visão RH, certo? Segundo os mesmos parâmetros. Então, essa é a linha de desenvolvimento que a gente está prevendo para o Visão RH para os próximos tempos, certo? Bom, em termos gerais, era isso que eu tinha para apresentar aqui, para mostrar para vocês. Agora eu fico aí à disposição de vocês, se quiserem comentar, terem alguma, conversarem. Aqui estão os meus contatos da minha colega Janaína, que é a gerente comercial, que está à disposição de vocês para trocar mais informações, agendar alguma apresentação, alguma conversa específica com vocês, né? E, enfim, é isso. Fiquem à vontade para colocar os seus questionamentos que acharem interessante. A gente pode conversar a partir daí.